Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito teológico que é, bem, fundamental. Vamos usar como base um artigo da Faculdade Vitória em Cristo para entender qual seria o propósito eterno de Deus para a humanidade. E olha só essa frase do Hernandes Dias Lopes: não existe acaso, existe propósito. É exatamente essa a ideia que vai guiar toda a nossa análise. A história, segundo essa visão, não é só uma coisa acontecendo depois da outra, sabe? É o desenrolar de um plano muito bem pensado. Então, vamos lá. Vamos para o comecinho de tudo. O propósito original da criação. A gente vai ver que, de acordo com o material que estamos analisando, a história toda já começa com uma intenção muito, mas muito clara por trás da criação da humanidade. E que propósito era esse? Bom, o texto chama a humanidade de coroa da criação. Pensa só. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com a tarefa de encher a terra, de cuidar de tudo, de governar a criação. Mas o mais importante, talvez, era viver em comunhão direta, cara a cara com o próprio Criador. Tudo isso soa perfeito, né? Mas tinha uma condição. Uma única condição. E é aí que a gente chega num ponto de virada, um momento de escolha que literalmente mudou tudo. E essa escolha estava simbolizada ali, na árvore do conhecimento. Era a única regra do jogo, digamos assim. E não era uma regra qualquer, não. Representava uma escolha real. Confiar e obedecer a Deus, ou buscar o próprio caminho, a autodeterminação. E aqui está o ponto central. A escolha não foi só sobre quebrar uma regra, foi uma troca. De um lado, a ordem de Deus, que levava a obediência e a comunhão. Do outro, a escolha humana, que levou à desobediência e à separação. Uma mudança drástica na própria condição humana. E as consequências disso? Imediatas e bem pesadas. A inocência se foi, a comunhão com Deus foi quebrada, no lugar entraram o medo, a vergonha, a morte, tanto espiritual quanto física, passou a ser uma realidade. A própria terra foi amaldiçoada. Foi uma separação em todos os níveis possíveis. Ok, o cenário parece bem ruim, certo? Mas é aqui que a história começa a virar de novo. Em resposta a essa quebra, a essa separação, o texto mostra que um plano de resgate começa a se desenrolar. E ele vem em forma de alianças. Promessas que Deus foi fazendo ao longo da história. E essas alianças vão se construindo uma sobre a outra. É como se Deus estivesse revelando o plano aos poucos, sabe? Começa lá com Adão, com a primeiríssima promessa de um redentor. Depois vem Noé, com a promessa de que a terra não seria mais destruída pela água. Com Abraão, o plano se expande, a promessa de uma nação que abençoaria o mundo. Aí vem Moisés com a lei, um guia para essa nação. E, finalmente, Davi, com a promessa de um reino que duraria para sempre. Cada passo era uma peça do quebra-cabeça, preparando o caminho para algo maior. Essas alianças todas eram super importantes, claro. Mas nosso material de análise argumenta que elas apontavam para uma solução que elas mesmas não conseguiam entregar. A verdade é que nem a humanidade, nem a própria lei conseguiram resolver o problema raiz, o problema do pecado. Então fica a pergunta, né? Se a gente não podia se salvar, qual era a solução? Qual era a saída? A resposta é o ponto alto de toda essa história. O Verbo se fez carne, a encarnação. O artigo que a gente está vendo apresenta isso como a solução definitiva. Deus se tornando um de nós. E essa solução não é só uma coisa, mas um processo em 3 atos, digamos assim. Primeiro, a encarnação. Ele se tornou humano para se identificar com a gente. Segundo, a morte na cruz, o sacrifício definitivo para pagar a dívida. E terceiro, a ressurreição, a prova final, a vitória sobre a morte. Esses 3 passos, juntos, são a resposta completa para tudo aquilo que aconteceu na queda. Ok, o resgate aconteceu. E agora? Qual a consequência disso tudo hoje? Bom, segundo o texto, o resultado direto desse plano é a formação de uma comunidade totalmente nova com um propósito renovado. E essa comunidade é a igreja. E é importante entender o que o texto quer dizer com a igreja aqui. Não é só um prédio ou uma instituição. É um corpo coletivo, um organismo vivo. E qual é a missão desse corpo? Continuar o que Jesus começou. Anunciar a salvação, viver em comunhão com Deus e uns com os outros, ser um agente de transformação no mundo, enfim, edificar esse corpo de Cristo. E a gente está chegando no final da nossa análise e também no final do plano. O material que usamos como base agora olha para o futuro, para a conclusão de tudo isso.
E qual é o grande final? É uma restauração completa. O texto fala da segunda vinda de Cristo, onde todos receberam corpos glorificados para viver para sempre em comunhão com Ele. Lembra do propósito lá do comecinho, da comunhão direta no jardim? A ideia é que o plano se completa exatamente aí, restaurando o que foi perdido e elevando a um novo nível. O que nos leva de volta exatamente à nossa ideia inicial. A questão que fica no ar é essa: seria tudo isso um plano traçado desde o início? Uma história de propósito do Gênesis ao Apocalipse, em vez de uma série de acidentes cósmicos?